Olá! A aula de hoje é sobre os sistemas global e americano de proteção dos direitos humanos. Iniciemos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para tanto, vamos relembrar em que contexto a Declaração Universal de Direitos Humanos apareceu. Vamos relembrar daquele Estado absolutista em que o poder soberano inquestionável determinava o que deveria ou não ser feito de forma imprevisível, ou seja, era só a vontade do soberano que determinava de que maneira os direitos de cada um iriam se processar na sociedade. Além disso, nós tivemos os ideais iluministas que fomentaram toda a produção, toda a proteção que se deu ao ser humano. Por conta disso, e especialmente após os horrores das duas grandes guerras, nós tivemos na comunidade internacional uma preocupação bastante intensa com a proteção de direitos dos seres humanos. Essa proteção de direitos dos seres humanos buscava a proteção integral do ser humano. Essa proteção do ser humano era uma proteção de forma completa, como acabei de referir. Esse ser humano era um sujeito de direitos. Portanto, a Declaração Universal de Direitos Humanos apareceu num momento em que a grande preocupação era com as liberdades e os direitos individuais de cada ser humano. Essa nova política de proteção ao ser humano trouxe para a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, em 30 artigos, um elenco não taxativo de alguns direitos fundamentais de todo ser humano. Ao analisar essa declaração, nós podemos dividi-la em 4 vértices principais. O primeiro dele estaria embasado especialmente no direito à vida, à liberdade física e à segurança jurídica. Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa preocupação aparece bastante latente dos artigos 1º ao artigo 11. Em seguida, nós temos um segundo vértice, cuja base são os laços do indivíduo com os grupos, com os lugares e com os bens. Essa preocupação aparece bastante clara também lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, dos artigos 12 ao 17. Um terceiro vértice importante na Declaração Universal de Direitos Humanos são as faculdades espirituais, as liberdades públicas e os direitos políticos. Estes assuntos estão disciplinados lá na Declaração, nos artigos 18 ao 21. E ainda, um quarto pilar importante na Declaração Universal de Direitos Humanos são os direitos econômicos, sociais e culturais, que aparecem bastante claros nos artigos 22 ao 30. Para analisarmos o conteúdo da Declaração Universal de Direitos Humanos, é importante que analisemos artigo por artigo, buscando identificar, conforme essa divisão em vértices que acabamos de fazer, qual é a tônica principal de cada artigo. E mais ainda, um grande desafio, analisar a Declaração Universal de Direitos Humanos como uma carta norteadora de interpretação a toda a proteção do ser humano no direito e na sociedade contemporânea. Já que é impossível fazer o elenco de todos os artigos de forma resumida, vamos elencar alguns artigos que são artigos emblemáticos naqueles 4 vértices importantes que acabamos de definir. No primeiro vértice, nós temos o artigo 3 como um artigo bastante importante. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Veja a importância desse direito no contexto contemporâneo. Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal aparecem em praticamente todos os ordenamentos jurídicos que têm como base fundamental um Estado democrático de direito. O direito à vida é o direito fundamental, talvez de maior importância. Claro que fica difícil mensurar qual é o direito fundamental que vale mais, mas sem o direito à vida você não consegue exercer outros direitos. O grande desafio do Estado contemporâneo, fazendo um paralelo com a nossa situação contemporânea, é compatibilizar direitos fundamentais quando eventualmente esses direitos entram em conflito. Essa é a grande missão do Estado constitucional. Naquele segundo vértice da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos o artigo 12.
Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Essa é uma grande preocupação do Estado contemporâneo. A proteção que se dá à privacidade dos indivíduos. Isso aparece no texto constitucional, aparece no ordenamento privado, e daí aqui uma perguntinha clássica. Qual que é a diferença, ou existe diferença entre privacidade e intimidade? A privacidade é diferente daquilo que se dá na esfera pública. Portanto, tudo que fazemos na esfera pública não reflete a nossa privacidade. Ao contrário, tudo que se dá da esfera pública, daquele limite para dentro, está na esfera privada. Nem todo mundo participa da esfera privada. Só quem nós quisermos, só as pessoas que convivem conosco, que participam da nossa vida mais ou menos. Dependendo do tipo de pessoa, você pode incluir um grupo maior ou menor de pessoas na esfera privada, mas não é qualquer pessoa que você deixa participar da sua esfera privada. Um pouquinho mais além da esfera privada, nós temos a esfera íntima. A esfera íntima revela quem você realmente é, a maneira como você se sente, o que você gosta de fazer, enfim, quais são as suas preferências, o que particulariza você na sociedade em que você escolheu para conviver de forma mais secreta, vamos chamar assim. O que nós temos visto no direito contemporâneo e na sociedade contemporânea, em vários momentos, é uma violação constante tanto aos direitos de privacidade quanto aos direitos relacionados à intimidade. A gravação da voz sem autorização, a publicação da imagem sem a devida autorização, inclusive em sites de relacionamento, todas as questões daí provenientes, têm sido objeto de muitas discussões em esfera doutrinária e jurisprudencial. O direito contemporâneo ainda tem esse desafio para resolver. Talvez a Declaração Universal de Direitos Humanos, lá em 1948, não tivesse pensado o tamanho do desafio que ela ia ter que enfrentar ao estabelecer a proteção à personalidade, à